aí, pessoal, beleza pura com todos vocês? Na nossa 14ª aula do curso de Biologia Molecular e Celular, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura e função dos nucleossomos, que são os principais componentes da cromatina. Antes de nós entendermos de fato o que significa a cromatina, primeiro de tudo nós temos que entender o que significa os nucleossomos, beleza? Então, nessa aula, nós vamos mostrar o que significa os nucleossomos e para que eles servem. Vou mostrar os componentes da formação das histonas, que eu já vou adiantando para vocês, que são as proteínas que compõem os nucleossomos. E vou mostrar as modificações funcionais que ocorrem nas histonas e quais as implicações essas modificações trazem para a cromatina. Beleza, pessoal? Então vamos começar aqui com a nossa definição geral, mostrando esta figura. Eu já falei para vocês, em aulas anteriores, que o cromossomo é um único segmento de DNA que está extremamente enovelado. E nessa figura, nós temos diferentes níveis de enovelamento, sendo aqui na região mais inferior da figura mais enovelado, o DNA está mais enovelado aqui na forma de cromossomo, e aqui mais superior na figura o DNA está menos enovelado até chegar na dupla hélice do DNA. Existe um certo ponto que você observa que o DNA ele está envolto aqui como se fosse em uma esfera com um grampo. Essas esferas são proteínas que permitem que o DNA se envolva em torno dela. Se nós formos estudar o que são essas esferas com o DNA envolvido, nós iremos ver que isto são os nucleossomos. Portanto, o nucleossomo é um segmento de DNA intimamente associado a proteínas específicas que impedem do DNA formar emaranhados não funcionais. Então veja, o nosso DNA genômico ele tem que estar extremamente empacotado para ser albergado lá no núcleo celular. Porém, ele não pode estar enovelado de qualquer jeito, pois senão ele pode formar um emaranhado não funcional e aí ele pode se romper ou não conseguir acessar determinados pontos, né? As proteínas não vão conseguir acessar determinados pontos do DNA para expressar determinados genes. Então, os nucleossomos permitem que o DNA se enovele de maneira extremamente ordenada e também permite que ele se desenovele caso seja necessário acessar um ponto específico lá do DNA. Então essa é a principal função do nucleossomo. E como eu falei para vocês, a proteína importante do nucleossomo é a histona. Então o que de fato são as histonas? São proteínas octaméricas que se associam ao DNA formando uma estrutura que nós chamamos de colar de contas. Então você notou na figura que eu mostrei para vocês que aquelas esferas elas se repetiam como se fossem em sequência no DNA daquele cromossomo. A cada certa quantidade de bases nós temos um nucleossomo. Se você esticar aquilo lá é como se fosse um colar de contas. E essa estrutura de colar de contas impede que se forme, como eu falei para vocês, um emaranhado não funcional. Você consegue como se fosse embolar e desembolar essa estrutura com muita facilidade. E aí, as histonas elas possuem componentes extremamente importantes para que elas sejam arquitetadas, que são subunidades, que são essas daí, a subunidade H1, H2A, H2B, H3 e H4. Bom, basicamente, para formar aquela esfera de octâmero de histonas, nós temos aqui as subunidades H2A, H2B, H3 e H4 que vão participar na formação do octâmero de histonas. Nós vamos ver a função da subunidade H1 já já. Como é que esse octâmero é formado? Então, basicamente, a gente vê nessa figura a formação do octâmero de histonas. Se nós formos observar, nós iremos ver que tanto subunidade H3 e H4, H2A e H2B são capazes de associar-se para formar dímeros. Então, H3 e H4 formam um dímero, H2A H2B forma outro dímero. E esses dímeros podem se associar para formar tetrâmeros. Então nós teremos um tetrâmero de histonas H3 e H4 e um tetrâmero de histonas H2A, H2B. Não está mostrado aqui H2A, H2B formando um tetrâmero, mas elas se formam. E aí, quando esses dois tetrâmeros se associam, nós teremos esse octâmero de histonas. Você vê claramente aqui a estrutura dos tetrâmeros mostrado aqui nesta figura. Este octâmero de histonas possui segmentos nas suas extremidades que vão permitir que o DNA se associe intimamente a ele. Se associando intimamente, o DNA faz uma volta aqui
no octâmero de histona. Mais precisamente falando, né, ele faz 2 voltas e meia. E aí, se nós formos olhar a figura de uma maneira mais ilustrativa, nós iremos ver que o DNA ele está sendo enovelado aqui nos octâmeros de histonas, certo? Só que se ele tiver enovelado sem a histona H1, você não concorda comigo que esse DNA ele pode se soltar aqui dessa esfera? Para que ele não solte, a histona H1 faz como se fosse um grampo juntamente com o octâmero de histonas. Então ele firma a sequência de DNA que está envolvida aqui com o octâmero de histonas. Então, basicamente, as histonas elas são importantíssimas para permitir que o DNA fique envolto dela e não forme aquele emaranhado totalmente não funcional. Então, toda vez que você estudar histonas, você vai ver estruturas semelhantes a essas, tá ok? E uma coisa importante é que as histonas também possuem caudas livres que são passíveis de sofrerem modificações moleculares e alterar o perfil da cromatina. O que são essas caudas? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa figura que mostra super bem isso daí. Então veja que nós temos aqui o nosso octâmero de histonas, permitindo que o DNA fique em torno dele, só que esse octâmero de histonas possui caudas livres. E essas caudas livres possuem aminoácidos específicos. Veja que na histona H2B nós temos uma série de lisinas, aqui, não só na H2B, mas na H2A, H4 e H3, uma série de aminoácidos específicos. E esses aminoácidos eles são passíveis de sofrerem modificações moleculares. Então, que modificações são essas? Basicamente, a gente tem algumas modificações principais que vão acontecer nas caudas das histonas, que são modificações do tipo metilação, ou seja, acrescenta-se um grupamento metil em algum aminoácido da cauda das histonas, ou acetilação. Adiciona-se um grupamento acetil em algum dos aminoácidos da cauda das histonas. Pode ser em qualquer uma das histonas que eu mostrei para vocês que formam o octâmero. E no caso de ocorrer uma metilação em alguma histona, pode acontecer de ter ativação ou repressão da cromatina. O que seria ativação ou repressão? A ativação seria o afrouxamento da cromatina para permitir que fatores de transcrição, que são proteínas importantes que se ligam numa região de um gene para induzir a expressão daquele gene. Então, os fatores de transcrição se ligam numa região chamada de região promotora, recrutam a RNA polimerase 2 para expressar aquele gene. Já no caso da repressão, seria o enrijecimento da cromatina. Então, fica uma estrutura mais rígida e impede que os fatores de transcrição e a RNA polimerase cheguem até aquele local. Portanto, se ativa-se a cromatina, aumenta-se a produção de um RNA específico. Se reprime a cromatina, diminui a expressão de um RNA específico. E por que metilação pode causar ativação ou repressão da cromatina? Porque depende da quantidade de metilações que ocorrem em um aminoácido da cauda das histonas e em qual aminoácido ocorreu essas metilações. A gente vai ver já já aí um pouquinho dessas modificações. E no caso da acetilação, em todas as ocasiões vai ocorrer a ativação da cromatina. Então, se você vê que ocorreu acetilação de histonas, pode ter certeza que vai estar acontecendo a ativação da cromatina. Até agora, não foi reportado condições de repressão da cromatina ocorrendo acetilação de aminoácidos da cauda das histonas, beleza? E para a gente entender aquele fato que eu mostrei para vocês de quantidade de metilação e localização da metilação, basicamente, essa tabela nos mostra uma coisa muito interessante. Então, primeiro de tudo, o que nós temos aqui nessa tabela? Nós temos as histonas aqui, então tudo isso daqui são as histonas. A primeira letra e o primeiro numeral representa a subunidade da histona. Então aqui nós temos a histona H3. Aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. E aqui nós temos a histona H4. E aqui a histona H2B. A segunda letra e o segundo número representam o aminoácido e a localização desse aminoácido na cauda da histona. Então aqui nós estamos apenas mostrando as lisinas. O aminoácido K significa lisina. Então aqui nós temos a quarta lisina da cauda da histona H3, nona lisina da cauda da histona H3 e assim por diante. E se ocorrer modificações de metilação ou acetilação em cada uma dessas histonas e nos seus respectivos aminoácidos, pode acontecer esses eventos. Então veja, se nós tivermos apenas uma única metilação na lisina 4, 9, 27 e 79
da histona H3, nós iremos ativar a cromatina para induzir a expressão gênica. A mesma coisa serve para a lisina da histona H4 e H2B, né? Que é a lisina 20 e a lisina 5, também vai promover essa ativação. Agora, se nós tivermos duas metilações nas lisinas 4, 9, 27 e 79 da histona H3, nós iremos ter eventos específicos. Só na lisina 4 nós iremos ativar a cromatina. As outras demais nós iremos reprimir a cromatina para impedir a expressão gênica. No caso da trimetilação também é a mesma coisa. Toda vez que tiver a trimetilação em um aminoácido específico de dada histona, pode acontecer ativação ou repressão. E a acetilação, no caso aqui destas lisinas, se nós acetilarmos a lisina 9 da histona H3 e a lisina 14 da histona H3, nós ativaremos a cromatina para ocorrer o aumento da expressão gênica, tá ok? Neste quadro está demonstrado apenas a lisina, mas pode acontecer de outros aminoácidos que não a lisina sofrer modificações de metilação e acetilação. Esses são os mais comuns, mas pode acontecer, por exemplo, fosforilação, ubiquitinação, sumoilação de aminoácidos específicos dessas histonas. E cada modificação pode promover um evento diferente do outro. Eu coloquei para vocês os principais. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Foram essas referências que eu utilizei para vocês nessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que deem joinha, me ajudem a compartilhar o vídeo. Quanto mais os senhores fizerem isso, mais o YouTube me enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se os senhores quiserem participar, se inscrevam aqui no canal do YouTube, que os senhores ficarão a par de todas as nossas novidades. E participem lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Se os senhores quiserem me adicionar no meu Facebook particular, também pode. Como sempre, as informações estão aqui no descritivo deste vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.